que eu vou gravar. O leite, só porque eu vou gravar já passou o leite, já passou o algodão doce, o sorvete, o milho, tudo. 3, 2, 1, já! Sobre fé. Isso que eu queria falar um pouco aqui hoje. Sobre fé. Nesse meu cantinho, que é meu diário virtual. Que eu coloco aqui algumas coisas que eu sinto, que eu vivo. E eu achei que valia a pena compartilhar essa parte da minha vida. Sempre fui uma menina de fé. Sempre acreditei muito, tive uma influência da família de acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Embora os meus pais nunca tenham frequentado uma igreja específica, sempre foi plantada essa sementinha de fé na gente quando criança. Mas é natural que a gente vá crescendo e vivenciando novas experiências, conhecendo novas coisas. E por uma questão de identificação, a gente acaba se firmando em um lugar ou outro. Isso é comum. Ou se firmando em nada, ou de repente se tornando um ateu, enfim. A questão é que a gente recebe uma influência na infância e quando a gente amadurece, a gente vai escolhendo os nossos caminhos, né? Comigo não foi diferente, isso aconteceu também. Mas eu sempre fui uma menina de muita fé. Eu me lembro que de algumas situações, quando criança, eu fazendo orações e pedindo para Deus e sempre acreditando muito. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo, amadurecendo, em um determinado ponto da minha vida, eu simplesmente esqueci essa parte espiritual da minha vida e fui viver tudo aquilo que um adulto vive, né? De problemas, de contas para pagar, enfim, a gente acaba... Não sei se acontece com todo mundo, comigo aconteceu um determinado ponto, eu meio que esqueci desse detalhe da minha vida e fui só vivendo. Eventualmente fazia alguma oração, lembrava, olhava para cima, lembrava que Deus estava lá, mas não tinha nenhuma partilha diária ou nenhuma denominação. Passei por aquela fase que acho que todo mundo passa de se revoltar um pouco com o que é pregado na igreja, com a hipocrisia que existe não só na igreja, mas do ser humano, mas que a gente se decepciona quando encontra ali na igreja. E justamente muitas vezes por acabar não entendendo que a igreja é um hospital, não é o lugar dos curados, mas daqueles que estão doentes, né? E a gente acaba se decepcionando um pouco, principalmente na visão romântica e adolescente que a gente tem de algumas coisas. Enfim, passei por tudo isso, que acho que todo mundo já passou. Eu nunca disse que não acreditava em Deus, mas por um longo tempo da minha vida eu acabei não me preocupando tanto assim com essa questão. Não achava que fosse tão relevante. Acontece que eu tinha uma certa expectativa em relação à religião, em relação a Deus. E talvez fosse uma expectativa muito infantil. E só quando eu cresci um pouco mais e eu amadureci, eu acho que isso aflorou em mim e era isso que eu queria compartilhar. Eu frequentei algumas igrejas protestantes ao longo da minha vida, mas a minha identificação sempre foi com a igreja católica. Mas eu via também muitas coisas na igreja católica que eu discordava. Sim, eu era petulante a esse ponto. Ainda sou, né? O ser humano. Mas eu era mais ainda. De discordar de algumas coisas da doutrina e... Enfim, eu não achei a igreja ideal, perfeita. Aquela que dissesse tudo e eu concordasse com 100% de tudo. Porque como a maioria das pessoas, é isso que a gente busca, né? Uma igreja que venha selar tudo aquilo de convicção que a gente tenha. E essa igreja não existe. E aí é uma grande desculpa, um ótimo pretexto para você simplesmente não frequentar nenhum. Afinal de contas, nenhum atende totalmente às suas expectativas, não é mesmo? E embora eu tenha tido sempre essa identificação com a igreja católica, essa questão da missa ser um ritual e eu, por ignorância, não entender esse ritual, muita coisa por ignorância, e às vezes não conseguir me conectar, rezar da maneira que eu queria, conversar. Era como se eu gostasse muito daquela parte que a igreja protestante tem, dos louvores, da oração fervorosa, e gostasse muito da igreja católica, mas pra mim tinha que ter as duas juntas e ia ser perfeito, sabe? Então. Até que um dia, a minha irmã me disse uma coisa que fez muita diferença pra mim. A gente conversando sobre isso, ela disse, Joane, se você vai na igreja na expectativa de que Deus toque o seu coração, que fale com você fervorosamente, que você sinta a presença dele todas as vezes que você for na igreja, você tem que lembrar que Deus, ele não tá ali pra fazer um show pra você todas as vezes.
sabe? Ele não tá ali pra todas as vezes você ser tocada da maneira que você gostaria de ser e tudo mais, e você se emocionar e você sentir Deus todas as vezes. Não é assim que funciona. E isso foi um tapa na minha cara, porque eu realmente achei que todas as vezes que a gente fosse na igreja, isso deveria acontecer, você deveria ter essa conexão, esse fervor. E eu falei, cara, faz sentido, né? Deus não é um show. Deus não é um artista de rock famoso que você vai num show dele e necessariamente tem que te emocionar. E pega aqui essa palavra, emoção. É uma palavra que faz muito sentido pra mim hoje usar e definir ela. A gente quer ser movido pela emoção o tempo inteiro. Eu tinha essa expectativa de ser emocionada. Enquanto, na verdade, nessa caminhada eu descobri que fé é um ato racional. Fé nada mais é do que uma escolha. Você escolhe acreditar, mesmo sem ver, mesmo sem que te provem nada, você escolhe acreditar. Existem as evidências, existe a Bíblia, que é a maior evidência, existe as doutrinas, né? O protestantismo, a doutrina católica, mas na verdade mesmo, a fé ela é algo muito racional. Isso fez tanto sentido pra mim, que aí, em um determinado momento, eu parei de pensar dessa maneira. Eu falei, tá, eu não vou mais na igreja pra Deus ficar me tocando todas as vezes. Eu simplesmente vou na igreja, porque eu entendo que pra mim é importante ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma palavra que talvez não seja direcionada a mim naquele momento, mas me alimentar. Assim como a gente se alimenta com as refeições diárias, o corpo, né? A gente almoça, toma café e janta, e você precisa daquilo para ter uma energia vital para trabalhar, para estudar, enfim, você precisa desse alimento. Eu entendi que não era Deus que precisava de mim, que era eu que precisava dele, e que eu precisava da igreja como uma forma de alimento espiritual mesmo. E de que, se eu esperasse uma igreja perfeita, onde eu não condenasse absolutamente nada, se eu olhasse para tudo e fosse tudo perfeito, isso nunca aconteceria. Eu nunca encontraria esse lugar. Afinal de contas, a igreja de Deus é constituída de pessoas, e pessoas são falhas, e somos os humanos, então a gente erra. E eu só queria dividir isso porque talvez você esteja vivendo a mesma ilusão que eu vivi um dia, de acreditar que tudo bem esse discurso que a gente tem agora, né? De que, não, olha, eu não tenho nenhuma denominação, não tenho nenhuma religião, mas eu sou de Deus, eu acredito em Deus, mas eu não gosto de nada que me enlate, né? Eu não gosto de nada, como as pessoas dizem agora, elas gostam muito de falar que não gostam muito de rótulos, né? Eu sou de Jesus, eu não quero rótulos. Aí é muito fácil, né, meu irmão? Viver uma fé que você não precisa de se comprometer. É muito fácil viver de um Deus que você não precisa se comprometer. Enquanto, na verdade, o que Deus quer da gente é que a gente se comprometa, que a gente se posicione. É Ele quem diz, né? Que vomitará os mornos, né? Então, assim, eu acho que vale a gente refletir sobre isso. Fé é um ato de decisão e fé, ela é muito mais racional do que emocional. Você escolhe acreditar, você escolhe uma igreja, você participa daquela comunidade, você participa daquela doutrina, você adere àquela doutrina para sua vida e segue. Eu não tô aqui para falar de nenhuma religião específica. Eu tô dizendo que eu me encontrei na Igreja Católica, busco muitas respostas ainda, mas eu tô dizendo que não que eu tenha deixado de ser arrogante ou prepotente. É um trabalho do ser humano enquanto ele vive, ele não se comportar dessa maneira, mas eu acredito que quando eu diminuí a minha arrogância nesse sentido de achar que deveria existir uma igreja perfeita para mim, que Deus deveria me tocar a todo momento, que eu deveria me emocionar em toda ocasião, quando eu baixei essa arrogância e eu entendi que mesmo sem entender muita coisa, eu escolhia acreditar em Deus. E quando eu diminuí a minha arrogância de não querer que me provem a todo tempo as coisas, o que ele existe, mesmo, sabe, isso é a maior prova de fé. Mesmo sem todas as provas, você acredita? As coisas melhoraram no sentido de que eu entendi o que é fé, eu entendi o que é religião, ou pelo menos eu estou entendendo. Eu não quero ser arrogante e dizer que entendi completamente. Eu estou em busca de conhecer mais a minha doutrina, de aprender mais sobre a Igreja Católica, que foi a igreja que eu escolhi por identificação, enfim. E por crenças também, eu escolhi participar. Mas vale essa reflexão de que fé não é essa emoção que a gente espera.
a gente precisa ter racionalidade para escolher onde a gente vai praticar a nossa fé. E de que essa fé, dotada de que você não tem obrigações, de que você pode viver uma vida curtindo a doidada e você não tem preceitos que devam ser seguidos, é uma fé muito rasa. Isso não é fé. A gente precisa, sim, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma da palavra, e seguir uma doutrina, né? Escolher participar ativamente de alguma coisa, ser parte de algo. Pelo menos é uma necessidade que eu sinto. Não tô dizendo que você precisa sentir também, mas é uma necessidade que eu senti ao longo do tempo. Então, corrigindo a minha fala, eu senti essa necessidade de colocar a minha fé à prova na prática. Mesmo sabendo que a emoção nem sempre vem, entendendo que a fé é racional e entendendo que eu sou parte daquele hospital, que é a igreja, e eu sou falha também, e que eu também preciso de ajuda, preciso de cura, preciso de Deus, enfim. Era isso que eu queria compartilhar. Eu acho que a gente vai amadurecendo a um ponto de entender que não é esse mundo encantado, esse reino encantado, não é assim que as coisas funcionam, né? E que a gente precisa ter essa racionalidade mesmo para fazer as escolhas da nossa vida. Sim, eu escolho acreditar ou não, nada me convence. Eu me rendi. E eu, sinceramente, já não quero provas de nada. Para mim já é o suficiente. Tudo que eu entendi e aprendi até agora já é o suficiente para eu acreditar. Eu escolho acreditar, mesmo sem várias respostas. E outro detalhe, eu não quero provar nada para ninguém. Eu não quero provar que a igreja católica, não, a protestante... Não quero provar nada. Só quero viver a minha fé. Então, muitas vezes, quando eu tô firme em alguma coisa e que eu me declaro católica, alguém vem me dizer: ah, mas você não faz assim assado, ah, mas você não sabe que não pode adorar imagem. Gente, não precisa me provar nada. Eu tô buscando aprendizado dentro da doutrina. Eu tô buscando as respostas, mas mesmo que eu não as encontre, eu tô firme na fé. Eu assumi um compromisso com Deus, eu me comprometo a partir de agora. Já tem um tempo, eu tenho me comprometido com a minha fé. Então, não precisa me convencer de nada, assim como eu não tento convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo. E não tem essa de igreja certa ou errada, sabe? De as pessoas ficarem nessa guerra de tentando ver qual é a igreja certa ou errada. Cada um tem um livre-arbítrio. Isso foi Deus que deu, quem sou eu para tirar? É uma escolha individual de cada um. A minha mensagem toda gira em torno da gente entender que a nossa fé é um ato de decisão racional e não a emoção que a gente espera que seja. É uma conclusão que eu cheguei, que eu posso mudar de ideia também, mas até agora é isso que eu tenho entendido. E a importância de a gente levar a sério e se comprometer em aprender. Mas é isso. Era um pouco da minha experiência que eu queria dividir com vocês. Às vezes a gente fica esperando grandes milagres, grandes coisas, grandes catástrofes na nossa vida para aceitar ou entender realidades, entender Deus como um salvador, enfim. Eu não quis esperar, eu me rendi completamente, tô feliz com a decisão que eu tomei. E não vou ficar pregando, vomitando perfeição nas pessoas, porque eu tô muito longe disso, mas tô feliz. E tô feliz principalmente por ter usado a racionalidade que Deus me deu e o livre-arbítrio que Ele me deu de escolha para escolher ter fé. Eu escolhi ter fé. E eu vou te falar, não é que eu não passo momentos difíceis, não. Todo mundo passa. Mas a gente passa de um jeito diferente. E eu acho que a única coisa que a gente não pode perder nessa vida é isso, é acreditar. Eu acho que é a coisa mais sagrada que existe. E é isso. Desejo que você também ache em algum lugar do seu coração um motivo para acreditar.